Olá, tudo bem? Eu sou Eudásio Júnior e bem-vindo a mais uma Tarde Talks. O Talks fala com pessoas que interferem na sociedade, pessoas que falam sobre assuntos relevantes, que se arvoram, que puxam, né? E hoje a gente vai fazer o que a gente vem fazendo sempre, batendo um papo bem interessante com uma pessoa que, além de advogada, empresária, ela é presidente da Fundação Bahia Viva. Também é vice-presidente de sustentabilidade da Associação Comercial do Estado da Bahia. Falar um pouco sobre sustentabilidade, sobre turismo, sobre negócio, sobre essa economia azul que todo mundo fala aí. Tenho a satisfação de receber a minha amiga, uma profissional de quatro costados. Bem-vinda, Isabela Soares. Que bom estar aqui. Boa noite, Eudásio. O prazer é todo meu. Estava ansiosa para conhecer o seu programa, o estúdio. Parabenizar pela ação conjunta sua e com o Jornal à Tarde. Nós, empresários e ativistas, né, do empresariado, sabemos o quanto é importante uma mídia séria, assegurando informação de qualidade, apartidária, democrática, ouvindo todas as vozes da sociedade. É um prazer estar aqui com você e conteúdo que não falta para a nossa conversa. Não é? Muito obrigado. Bela, num Bahia Summit sobre trabalho, sobre sustentabilidade, eu vi você falar uma coisa muito interessante, que foi o grande problema da sustentabilidade está ligado à pobreza. Explica um pouquinho para que as pessoas atentem para um detalhe que está na cara delas, mas as pessoas não se apercebem e vão levando como fosse, né? Que bom que você começou com essa pergunta e com esse tema, porque essa tem sido a razão da nossa atuação, né? À frente da Fundação Bahia Viva, organização social que eu presido desde 2012. E o que eu tenho insistido muito é tentar, de alguma forma, levar e fazer com que as pessoas compreendam o verdadeiro sentido e conceito de sustentabilidade. Sim, sim. Por mais que sustentabilidade seja uma palavra da moda, não é? E ela vem sendo reforçada em função das pautas ESG, não é? Essa sigla. Essas três letrinhas mágicas apareceram pós-pandemia, né? Exatamente, três letrinhas mágicas em que são as três letrinhas do momento. Sustentabilidade é um conceito que vai muito além do cuidado exclusivo com o meio ambiente, né? E quando a gente analisa, quando vocês assim analisam, para quem conhece o trabalho da Fundação Bahia Viva de perto, eu tenho insistido muito no seguinte: sustentabilidade plenamente, né, ela funciona a partir de três pilares. O pilar ambiental, o pilar social e o pilar econômico, né? Então, esses três fatores precisam funcionar com sincronicidade e de forma harmoniosa, como se uma coisa não vivesse sem a outra, né? Então, essa preocupação exclusiva com o meio ambiente, ela não funciona se você viver num ambiente onde a produção de pobreza, ela é contínua, onde ela acontece todos os dias. Sem educação. Né? Sem educação. Então, ela está diretamente ligada ao atendimento dos princípios básicos da dignidade da pessoa humana. Uma população bem cuidada, com acesso à educação e com acesso à saúde, ela tende a se preocupar mais em preservar o meio ambiente. Não adianta você achar, não é, que existirá uma preocupação com os recursos naturais se aquela população ali carece de serviços essenciais. O saneamento básico, por exemplo. Saneamento básico, por exemplo, lixo, acesso né? à saúde, acesso à educação, a falta de empregabilidade, tudo isso é necessário para que você crie um ambiente de preocupação ambiental. Então a gente tem insistido muito em difundir esse conceito para que as pessoas entendam que quando você fala de sustentabilidade, isso não está ligado apenas ao fator natureza, né? Existe aí esse pilar, esse tripé que precisa funcionar e que uma coisa não vive sem a outra. Eu achei fantástico falar do tripé, porque existe e aí começa uma demonização e as caças às bruxas, como todo qualquer poder econômico fosse um poder que fosse para combater contra, tocar fogo, acabar, poluir, provocar danos, e as pessoas precisam entender que precisam de dinheiro para fazer sustentabilidade. Exatamente. Não é? Como é que se combate essa? Existe uma informação, tem um grande empresário baiano, Paulo Cavalcante, que ele está fazendo isso sobre explicar qual é o papel fundamental na sociedade do empresário, que além de ganhar dinheiro, porque ele visa isso, lucro, é o papel cidadão. Tá rolando combater isso, Bela, é interessante. Fala um pouco sobre o papel da Fundação Bahia Viva nisso aí, o que explica um pouco também o que é a Fundação Bahia Viva. Eu puxei esse gancho para trazer a Bahia Viva para você poder explanar melhor, porque com a Fundação você combate e consegue explicar isso. Isso, e a Fundação ela está intimamente ligada com o Paulo Cavalcante. Paulo Cavalcante, não sei se você sabe, foi um dos primeiros apoiadores da Fundação Bahia Viva. Ele é presidente da Associação Comercial da Bahia. Hein? Presidente da Associação Comercial da Bahia, da Associação Comercial da Bahia e um dos primeiros apoiadores da Fundação Bahia Viva. Então, Paulo conhece bem, conhece de perto a história da Fundação.
Então, para quem não conhece, a Fundação Bahia Viva é uma organização social sem fins lucrativos que nasceu a partir da inspiração de empresários baianos que possuíam propriedades ali no entorno da Ilha dos Frades e Bom Jesus dos Passos e desfrutavam, né, daquela região como sua forma de lazer, mas que num determinado momento resolveram se unir na forma de organização de sociedade civil para poder devolver à sociedade todo o sucesso empresarial e, de fato, fazer um programa de geração de riqueza e renda. Pelo seguinte, de nada adianta você fazer um investimento enorme no seu lazer se o entorno sofre. Não é? E qual a característica da Baía de Todos os Santos naquele momento, sobretudo daquela região? Uma característica de subdesenvolvimento, né? Um lugar que sofria turismo predatório, com a falta de planejamento urbano. A falta de planejamento urbano, ele faz, né, com que aconteça o turismo predatório. Então, é exatamente nesse momento que a Fundação Bahia Viva nasce. Muita gente se pergunta a razão e duvida, às vezes, dessa força voluntária do empresário. Nada mais é do que empresários que estão dispostos a contribuir para que seu país melhore. Contribuir para que o país combata o nosso principal problema, que é a desigualdade social. Né? Então, são empresários voluntários que querem devolver, né, a Baía de Todos os Santos, que eu considero, eu acho que você concorda comigo, nos maiores cartões postais do Brasil, e que depois eu vou entrar no assunto aí, merece, né, uma proposta de revitalização turística que devolva a ela o prestígio que ela sempre teve. Se eu não me engano, é mais navegável, porque é a segunda maior, mas a primeira não é navegável. A mais navegável. Essa é a mais navegável, não é? Assim, o índice de navegabilidade da Baía de Todos os Santos, de fato, é uma coisa que impressiona, né? Então, nós nos reunirmos, né? Embora eu tenha chegado na Fundação Bahia Viva só em 2012, ela é constituída em 99, né? Então, esse grupo se forma para construir um projeto de revitalização turística das ilhas e do seu entorno. Turismo sustentável. Exatamente. E esse projeto, ele é fincado no propósito, na premissa do turismo sustentável, na sustentabilidade turística. O que é que isso quer dizer, né? Se você não investe em infraestrutura, se você não tem uma boa política econômica, se você não faz um programa sério de geração de emprego e renda, se você não dá autonomia econômica às pessoas... O desafio está aí, né? Aquele lugar, ele tende a não viver da sua vocação econômica natural, não é? Então, você tem um desdobramento para o turismo predatório, para o turismo amador, e muitas vezes acontecendo o que era muito comum nessas ilhas, que era o êxodo. As pessoas saíam do lugar para procurar emprego em outro lugar. Por quê? Porque você não tinha ali um investimento na vocação econômica natural, que é o turismo. Então, esse é a premissa, digamos assim, a razão da existência da Baía de Todos os Santos. E é sobre essa premissa que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos todo esse trabalho. É um trabalho longo, é um trabalho que muita gente ainda não conhece. Eu estava até falando com Mônica, sua assessora, quando eu cheguei, dizendo o seguinte: olha, eu faço pouca propaganda da Fundação Bahia Viva, porque eu acho que ação voluntária, ação de caridade, sobretudo ação voluntária do empresário, não faz nenhum sentido você ficar se promovendo. Você falou a palavra certa, é ação. Exatamente. Agir. Eu acho que é um dever, né? Eu acho agir. que, muito embora a responsabilidade social do empresariado ela esteja mais na moda agora por conta das 3 letrinhas famosas, Sim. Isso, pelo menos para as pessoas que fazem parte da Fundação Bahia Viva, sempre aconteceu, né? Então a gente sempre teve esse senso de responsabilidade. Então, do que adianta você estar com sua casa maravilhosa de praia, se o entorno todo sofre e não tem acesso às coisas básicas para ter uma vida digna. Isabela, a gente ouve a gente estava falando isso até pouco tempo atrás, aqui lá no escritório, a gente ouve esse papo o tempo inteiro sobre a Bahia tem um DNA turístico. Salvador, a Bahia é uma cidade, é um estado eminentemente prestador de serviço. Salvador vive do serviço, prestação de serviço. Nós temos Abertura de Santos, o turismo. Como é que está essa relação? A gente viu agora, a gente está vendo acontecer, já há um tempo, diga-se passagem, desde quando o até o secretário Maurício Bacelar esteve aqui com a gente, um incremento nas ações náuticas, que já vinha começando, né, ensaiando, aí vem um incremento maior. O que é que impede, a gente falando da navegabilidade, das belezas e dos motivos que eu sou contra o Carnaval da Barra, é esse. Não é possível o cara tirar caixão, um pedaço de escada rolante, o cara tirou um pedaço de escada rolante no mar, no carro. Eu quero saber o que fez, uma pessoa jogou um pedaço de escada rolante no mar. Essa pessoa deve ser não tem o que fazer na vida, pega um pedaço de escada rolante agora no mar. Então assim, como é que se desenvolve esse ecossistema de turismo com essa imensa Baía de Todos os Santos? Como o turismo vai se desenvolver? Como é que vai se prestar esse turismo? Como é que está esse cenário para você? Olha, é difícil, é fácil, falta o quê? Como é esse tal turismo
né, sustentável, esse turismo ecológico, esse turismo voltado para a economia azul, usando Veja, eu sou uma otimista por sol e mar, né, como chama. Sol e mar. Eu sou uma otimista por natureza e o trabalho no terceiro setor. Eu sou advogada e sou empresária. Eu ia perguntar, né, Esther, que diabo você vai fazer na Fundação Rio? Você é advogado empresário, eu sou advogada empresária. Quem foi assumir a presidência da Fundação? Como foi? Eu ia fazer lá, caiu aqui com o Didi, como é que você foi fazer lá? Não, veja, foi um convite, né, naquela época dos conselheiros da Fundação Bahia Viva. A Fundação Bahia Viva foi um projeto liderado pelo meu pai, que começou em 99, né, e vários presidentes passaram. Eu acho que chegou um momento que pedia uma cara nova, né? Uma pessoa mais jovem. Acho que a minha própria condição feminina, né? Sim. Fazia com que fosse dispensado um olhar mais empático e uma preocupação com pautas que estavam aparecendo naquela época. Sim. E eu acho também que tem um pouco assim de DNA, né? Quando você... quando puxa o seu da Janeira. Puxa o seu da Janeira. Talvez seja um ditado perfeito para a gente aplicar. Minha família tem uma história, né? Um associativismo empresarial e uma história de contribuição para a sociedade, né? Então, meu avô é imigrante espanhol e veio em 1935 fugido, né, da Guerra Civil Espanhola, chegou com 17 anos, trabalhou como garçom. Naquela época os imigrantes trabalhavam nos restaurantes, os que conseguiam ali ganhar alguma coisinha a mais, normalmente eram donos de padaria, donos de restaurantes. Meu avô chegou e começou a trabalhar como garçom, até que ele fez uma pastelaria, conseguiu juntar um dinheiro para fazer uma pastelaria. Essa pastelaria, aos 50 anos, ela pega fogo, ela incendeia, né? E ele perde tudo. E a pastelaria era ali no Largo do Tabuão, perto da associação comercial. Sim. Exatamente quando começa a história dele no associativismo, né? E essas associações, essas representações empresariais eram as grandes responsáveis por receber esses imigrantes na época e propor, né, e promover para eles ali uma possibilidade de relação com os empresários locais, né? É quando começa a história do meu avô na construção civil, e a partir disso ele foi presidente de muitas associações, foi governador do Rotary Club, né? O Rotary Club era o Rotary Nordeste, não era só o Rotary Bahia. Manolo Soares foi uma pessoa extremamente influente na sociedade, da formação da sociedade baiana nos anos 30, 40, 50, 60. O amo, como a Bahia começa a despontar. A Bahia começa a viver para o mundo a partir dos 50, a tese completamente agrária. Ela começa a crescer com o surgimento do Banco de Desenvolvimento, que vem lá dos anos 50. É aí que essas histórias começam. De certo modo, né, ele veio com... E aí, ele foi governador do Rotary, foi presidente da Real Beneficência Espanhola, foi presidente do Clube Espanhol. Sim. Participou também da associação comercial e associativismo, embora você esteja ali defendendo pautas da sua representação de classe, significa também caridade, né? Então eu acho que eu fui levar a Fundação Bahia Viva a partir do exemplo, né? O exemplo do meu avô, o exemplo do meu pai, o exemplo da minha mãe, e todas as pessoas que de certa forma me influenciam. Voltando ao turismo na Bahia, voltando ao turismo, respondendo... como é que tá, se está vendendo, se vende... Respondendo a sua pergunta, que eu acabei fugindo um pouquinho. Não, mas aqui a gente vai e volta. A gente vai e volta. E veja, eu sou uma otimista, né? Porque o trabalho no terceiro setor, o trabalho social faz com que a gente acredite sempre no mundo melhor e que não dá para você levar a vida olhando no retrovisor. Então, por mais que a gente saiba, né, de forma muito pragmática, que todo o potencial turístico do Estado ele esteja muito aquém, né, do desejado, né, diante de tudo e o DAS, o que a gente tem, né? Nós vivemos num estado, né, que é quase do tamanho da França, né, onde diversas opções turísticas são apresentadas, né? Se você quiser Chapada, você tem. Se você quiser atividade você vai para Recife, você vai para Pernambuco, você vai para Porto de Exatamente. É um privilégio do estado da Bahia. Você vai para Chapada, você vai para Itacaré, você vai para Porto Seguro, você vai para... Exatamente. É um privilégio do estado da Bahia, essa posição geográfica, né, pelo tamanho e por diversas oportunidades que poderiam ser transformadas em negócios turísticos. Então, é claro que não seria diferente com a atividade náutica. Diante do que a gente tem, a gente está muito aquém. Mas eu acho que a gente vem caminhando, né? Tanto o governo do estado quanto o município de Salvador, eu faço sempre questão de falar das duas instâncias, porque são instâncias com quem eu converso, têm feito o dever de casa, né? Então, assim, as obras de infraestrutura estão sendo viabilizadas, só que você não vai resolver da noite para o dia, é um problema que é secular, né? Então, faltou, de fato, lá atrás, um planejamento na ocupação da Baía de Todos os Santos, que permitisse... Até por ignorância. Exatamente, que permitisse a ela uma conectividade maior, né? Então, você está aqui em Salvador,
Vamos falar da Ilha de Bom Jesus dos Passos. Eu não vou nem muito lá para dentro do Recôncavo. Ilha de Bom Jesus dos Passos, né, que é uma das 3 ilhas que pertencem ao município de Salvador. Muita gente não sabe como chegar. Então, durante muito tempo, a falta de planejamento, ela produz esse desconhecimento, né? No que ela produz esse desconhecimento, as coisas não vão acontecendo e a infraestrutura não vai sendo viabilizada. Porque para você entender que essas ilhas e para você fortalecer o mercado náutico, você precisa de infraestrutura. Sim. Vamos lá, hoje, considerando todo o potencial do mercado náutico no mundo, né? E os bilhões que ele gera, né? Atividade de charter náutico, né? Que são esses barcos que você aluga, que você pode passar o fim de semana. Quais são os lugares possíveis na Baía de Todos os Santos que você consegue atracar? Não. Você conta aqui, você não consegue contar, fechar na sua mão. Às vezes você tem até infraestrutura, mas você não tem segurança, você não tem serviço, né? Então, eu acho que as instâncias, né, os poderes públicos têm dado os passos. Agora, a gente não vai conseguir da noite para o dia resolver um problema que é um problema crônico, que está lá no início, né? Então, acho que falta isso, né? Falta você viabilizar infraestrutura e você colocar esses destinos na rota, se livrando dos impedimentos que sempre fizeram com que eles não emergissem turisticamente, né? Então, o mercado náutico é um mercado que tende a crescer, aliás, ele tem crescido de forma exponencial e ele só não cresce mais face às limitações que temos, né? Então, eu não consigo ir ainda muito longe, eu não consigo sair de Salvador para conhecer a praia da região de Salbara e Cabo Sul, que é uma praia lindíssima. Por quê? Porque lá eu não tenho onde parar, né? Então, eu fico por ali, né, onde a infraestrutura ela é oferecida. Então, para a gente de fato explorar esse potencial todo que é oferecido, a gente precisa de investimento pesado. Tá, mas tem outro ponto aí que sempre a gente está vindo pintar aí, que são os entraves ambientais, os entraves burocráticos, as licenças ambientais, o xiitismo, porque o que é hoje que inviabiliza isso que você fala? Por exemplo, porque está claro que é necessário. As pessoas falam muito de segurança, né, pública, e a gente está claro para mim que a segurança passa por um problema do empresariado, também em reunião com o poder público, passa por uma PPP, porque quem sofre na pele, no fundo, quem paga as contas, é o empresariado com seus impostos, né? Então, como é isso, essa relação público-privada, para que o empresário possa avançar e oferecer? Porque eu tenho plena, não certeza, convicção que existem empresários que gostariam de investir um campo tão fértil como esse, como você falou, não só do charter, mas da própria criação de uma infraestrutura no local e etc., como acontece lá na Ilha dos Frades, vamos supor. Eu acho que falta uma política de encorajamento do empresário, né? É pressuposto básico da atividade empresarial o lucro. Sim, né? claro. Não tem nenhuma novidade. Mas hoje o lucro, ela não é uma atividade, ela não é a única atividade, ela não é o único anseio da atividade empresarial. Existem outras preocupações, né? Quem não tiver atento a essa pauta está fora do game. Então, assim, não é só pensar em ganhar dinheiro e lucrar. Existem outras preocupações que precisam vir juntos. Agora, o empresário ele vai onde existe um ambiente convidativo, né? Se você tem lá um recurso para poder fazer um investimento, você só vai fazer esse investimento se você tiver alguma segurança, se você tiver alguma garantia, né? Então, não é razoável que você comece a planejar o investimento, vamos lá, o que é que falta para a Baía de Todos os Santos hoje, né? Porque se fala muito em beleza da Baía de Todos os Santos, né? A especialidade, todas as riquezas naturais, mas o fato ela é hoje, ela não é competitiva e você não ouviu falar nos últimos tempos em hotéis, em cadeias hoteleiras, ainda que de baixo impacto. A coisa foi a tal da ponte, o resto não vi nada. Ainda que de baixo impacto, que tenham se interessado pela Baía de Todos os Santos. O grande hotel de Itapari, que a gente ia lá comer filé com fritas, lá tinha, era bom aquele hotel. Pois os que tinham foram fechados, né? Então, assim, o que é que falta hoje para o empresário? Eu acho que é encorajamento e segurança jurídica, né? Então, a gente tem assistido aí as pessoas que se arvoram, que se arriscam a serem surpreendidas no meio do caminho com questionamentos em relação às licenças que já tinham sido analisadas, que já tinham sido autorizadas, né? Você vai dizer, porque o licenciamento ele é um entrave? Não, nenhuma regra é um entrave. O problema é uma confusão de regras e você não saber quem aplica a regra. E rede social com um bocado de gente falando que não deve. Rede social com um monte de gente falando que não deve, sem saber o que está falando. Então, assim, eu acho que esse excesso de não poder acaba podendo tudo, né? Então, muita gente pergunta, o licenciamento é um entrave, a burocracia é um entrave? A burocracia é um entrave, o licenciamento não é um entrave. A forma como o licenciamento está posto, ele passa a ser um entrave, por quê? Porque você não sabe quem licencia. Ele foi feito para dificultar ou para facilitar? Ele foi feito para facilitar e para balizar o que a gente chama de impacto. Porque, veja, viver gera impacto.
né? A gente está aqui hoje, gera impacto. Isabela, festa de criança no playground, você causa impacto. Porque o motorista para atrás do trânsito, a avó vai sair, a avó buzina, demora 2 horas para sair do carro, buzina, xinga, é um mangue. Copinho plástico, é balão saindo, palhaço. Exatamente. Mas assim, veja, o impacto ele é balizado pelo Instituto do Licenciamento, né? Então, determinadas atividades têm ali, num rol do ordenamento jurídico, o que você precisa fazer para compensar aquele impacto, né, que você está promovendo. Então, respondendo a sua pergunta, o que é que eu acho que falta hoje? Eu acho que falta um ambiente de segurança jurídica que promova essa confiabilidade para que o empresário no ramo de turismo se interesse em investir no nosso estado e no nosso país, né? Então, se a gente fragiliza, se o tempo inteiro você pode discutir as coisas, Eudásio, eu vou para outro lugar. Eu não vou ficar aqui, não é? Então, razão pela qual o Brasil está na casa dos 8 milhões de visitantes estrangeiros, enquanto a Tailândia recebe 45 milhões. Não vou nem falar da Espanha nem da França, mas deixa eu te falar uma coisa, eu consigo entender. Outro dia eu perguntei aqui entrevistando o próprio Maurício Bacelar, disse, mas por quê? Porque com tantos expoentes culturais que atrariam, tantas belezas, porque o que é o turismo? Quais são tem alguns pilares, os 2 pilares básicos do turismo, que sustentam qual o turismo estão na natureza e na cultura. Você viaja, para ir e visitar a Ilha dos Frades, um belo passeio de escuna, tomar um banho de mar, você viaja para ir para o Pelourinho, ver a cultura de afrodescendência, ou vai para Roma, no Coliseu, whatever. Então, assim, é necessário que as pessoas entendam esses 2 pilares, para poder entender o que é o turismo. Mas eu não consigo entender com tanta cultura e tanta beleza, porque não chega as pessoas que estão no frio o tempo inteiro, as pessoas que estão... E principalmente com essa história que a gente sabe que a Bahia tem um clima perfeito. Perfeito. Confiabilidade, né? Respondendo a sua pergunta. Eu acho que a gente falta construir um ambiente de confiabilidade empresarial, um ambiente que garanta que aquela sua atividade não será questionada a partir do momento que ela for implementada. Então, uma vez que você tem a licença, né, que você tem o seu projeto aprovado e que você fez investimentos para desenvolver aquele projeto, você precisa de garantias. A gente tem pouca propaganda do Brasil, das nossas belezas naturais. Você acha que o investimento em captação de vender a gente não é feito de jeito nenhum? E não é feito... Ou é o cachorro correndo atrás do rabo, isso não adianta fazer porque não vai entregar bem... Eu não sei se o problema está exatamente em promoção, né? Eu acho que faltam esses quesitos básicos para que a gente consiga atrair. Veja, nas oportunidades que eu tive, né, de conversar com empresários do setor, do segmento, sobretudo do segmento internacional, essa é a grande dúvida. Mas a gente vai começar a desenvolver um projeto no meio do caminho, a gente vai ser questionado. E aí, jurídica, né? Como é que é isso? Não é? Então, não é razoável. Então, eu prefiro ir para um lugar onde as regras sejam mais claras, onde todo esse arcabouço burocrático seja mais leve, onde eu não demore muito tempo para poder implementar a nossa atividade. E você também precisa considerar que, infelizmente, existem impedimentos, né, que fazem com que a gente não se torne um campo atrativo, que a gente não entre numa fila da competitividade. Segurança pública, falta de infraestrutura, baixa qualidade do serviço e tudo mais. Mudando um pouquinho... Foi Paulo Cavalcante que lhe chamou para você montar o núcleo de sustentabilidade, você que provocou ele, ou é uma coisa... É que Paulo é uma onda, né? Como é assumir esse núcleo de sustentabilidade na ACB, já que essa instituição duocentenária, né? Bicentenária, sim, né? Bicentenária. De 1811. Né? Que reuniu, você falou do seu próprio avô, que vem de geração em geração, no DNA. Como é esse envolvimento? É lógico que só aumenta a força. Como é que hoje... esse ESG está sendo absorvido para essas pessoas, como é que o comércio baiano está podendo ajudar essa empreitada, porque eu acho que está muito ligada à Bahia Viva, né? Está muito ligada à Bahia Viva. Eu cheguei na fundação, sem dúvida nenhuma, eu cheguei na associação comercial a partir de um portfólio de ações que eu desenvolvi. Isso. Né? E eu não cheguei eu cheguei também através de Paulo, eu cheguei ainda na gestão de Mário Dantas. Que eu gosto muito assim de prestigiar e de falar das pessoas que fazem parte do processo de construção, porque tudo que eu consegui na minha vida eu consegui em grupo. Né? Eu nunca consegui nada sozinho, então assim, tudo é um trabalho em grupo, né? Então assim, é uma ação coletiva. Você acredita nisso? E esse novo momento da associação comercial, ela se inicia com a eleição de Mário Dantas, né? Que diz o seguinte, olha, eu fui eleito e agora eu quero mexer na forma como a gestão da associação funciona. Então, o que antes era hiperconcentrado na figura do presidente, ele passa a descentralizar
criar núcleos e convidar a empresários que têm expertise naquele setor a coordenar os núcleos, né? É a partir daí que eu recebo o convite para coordenar o núcleo de sustentabilidade e meio ambiente, justamente porque eu já tinha um portfólio de ações desenvolvidos na Fundação Baía Viva. A sucessão foi uma sucessão quase que natural, não é? Então não existe, né, empresário que se esforce mais pela associação comercial do que Paulo Cavalcante. E aí eu vou precisar fazer recortes, não só pela admiração, mas porque Paulo, além de personificar o que eu considero, né, um empresário, né, uma pessoa que com a capacidade de reinvenção inacreditável, né, que já foi do céu ao inferno algumas vezes. Muito da minha resiliência, as pessoas falam, você é uma pessoa resiliente. Porra, eu aprendi com um cara, depois eu falo a história desse cara. Exatamente, né? Que já foi do céu ao inferno algumas vezes, sempre consegue se reinventar e surpreender. Ele traz esse movimento, que é um movimento, além de manter a estrutura que foi iniciada por Mário, que é uma figura descentralizada, para você motivar os empresários a participarem, né, da associação e dizer o seguinte, olha, nós, empresários, precisamos de uma representação de classe forte, que promova bons debates e que defendam, de fato, as nossas pautas, que apresentem soluções, mas também fale das nossas dificuldades. Ele traz, paralelamente, a construção desse movimento que é a Via Cidadã Participativa. Eu queria que você desse mesmo essa visão geral da associação comercial. Exatamente. Fale um pouco, abranja mais um pouco. Exatamente. Então, não é só a manutenção da gestão na forma como ela era, né, descentralizando, criando os núcleos. É trazer esse movimento da Via Cidadã Participativa, que significa o seguinte, para que o meu discurso atinja a sociedade civil como um todo, eu preciso explicar e fazer com que as pessoas compreendam qual é o papel do empresário. Como é que eu vou fazer com que as pessoas compreendam o papel do empresário? Se eu provar e se eu demonstrar a minha importância, sendo também um agente transformador, né? Então hoje, todos nós, isso não é segredo para ninguém, vivemos uma crise na segurança pública. O que eu, como empresária, posso fazer para ajudar o poder público a sair dessa crise? Isso e pensar na partir de agora mesmo, né? Não ficar olhando para vocês, não, tá isso, tá tendo, que ninguém vai resolver de maneira rápida, drástica, em geral, não podia. É um processo de construção que começa com crianças de 5 anos de idade. Exatamente, que a dificuldade não é dificuldade em relação a um ponto isolado, né? É um conjunto de fatores que contribuem para isso. Então, resumidamente, o convite que Paulo faz é o seguinte, olha, a gente tem que parar de olhar só para o próprio umbigo, né? E a gente precisa conversar melhor com a sociedade para que a sociedade compreenda o nosso papel e que juntos as pessoas... A informação sobre o que a gente faz. Exatamente. E que junto à sociedade civil compreenda de uma vez por todas que uma atividade empresarial plena e segura todo mundo ganha. Por quê? Porque quando você aumenta o nível de empregabilidade, né, as pessoas empregadas e com pleno acesso ao emprego, todo mundo vive melhor. Então, acho que é um movimento vanguarda. É muito comum, todo fim de semana, você encontrar com ele dando aula em alguma escola, fazendo trabalho em alguma comunidade, se movimentando. Eu não sei, às vezes, como é que ele tem tempo para fazer tanta coisa. E, de fato, ele tem conseguido colocar a associação comercial no protagonismo dessas discussões, unindo as duas coisas. Chamando, de fato, todo mundo para uma responsabilidade social, sem esquecer dos anseios da classe, né? Fazendo com que as duas coisas caminhem juntas. Eu gosto muito da objetividade dele. Da objetividade do discurso dele, né? Engraçado que eu pensei assim, você vai ser político, bem embora, pô, muita gente me chama para ser político, eu não saber de político não, né? Acho muito legal. Não, é uma proatividade impressionante. Impressionante. Mas lá, bom, como é que a Bahia Viva olha esse desenvolvimento e o que é que você almeja lá na frente? O que é o futuro, o que é que ela está andando e... Foi difícil botar as boias, explicar, vamos aqui pro dia a dia, né? Botar aquela boia, dizer o cara do jet ski que ele não passa, dizer que aquela área ali foi feita para as pessoas tomarem banho de mar, dizer que aquele cesto de lixo ali foi feito para... Porque eu vi uma coisa em Morro de São Paulo que eu não acreditei, a quantidade de plástico jogado, deixado numa praia, que pressupostamente está toda quase que... Morro tá, né? Pronta para tudo calçado, aquela coisa roots. E é inacreditável que nos dias de hoje você ainda tenha que falar sobre isso, né? Porque tá tudo, tipo assim, mas o poder público tá dizendo assim, ó, calcei as ruas, distribuindo os bares, ó, tem banheiro aqui, tem banheiro ali. Quando você olha, quantidade de lixo de plástico jogado no canto, aí... dá vontade de, sei lá, dar choque, assim, vamos com um cara com choque, assim, não. Pois é. 3 choques para que jogar uma garrafa. Sempre que a gente se encontra, a gente tem a oportunidade de falar sobre isso. Assim, todos os programas que eu sou convidada, sempre que eu tenho a oportunidade de falar,
eu falo de coisas novas. Tem que botar uma escolinha mas lá onde ele sobre determinados Bota assuntos, eu escolinha lá, continuo Bela. falando sobre a mesma coisa. Não, esse trabalho de educação ambiental lá é bem forte. Vai chegar ali no faz, você passar 2 horas aqui dentro ouvindo o professor falando aqui. Não, é técnico. Você bota um fone de ouvido e ouve 2 horas. Não, joga em lixo. Engraçado que na Ilha dos Frades hoje acontece um processo que é muito interessante. Quando você pergunta assim, de planejamento para o futuro, se eu conseguir fazer e conseguir levar a nossa filosofia, para mim já está de bom tamanho, né? Porque outra coisa também que é muito importante, muita gente acha assim, não, apareceu de onde, isso é uma coisa nova. Não, eu faço um trabalho desde 2012. Eu tenho um tempo nessa estrada. E personalmente quando as pessoas olham assim, mas sabe não sei o quê, você não sabe de nada. Você eu não sabe. tenho um tempo nessa estrada. Só eu sei as esquinas que eu andei. Se hoje eu tenho um trabalho, se hoje a Fundação Bahia Viva, mais uma vez, às vezes eu falo na primeira pessoa, mas é um trabalho de conjunto, é um trabalho coletivo, de equipe. Se hoje a gente tem todo esse reconhecimento, é porque isso começou faz um tempo. Nada é da noite para o dia. Sim. Nenhuma transformação acontece da noite para o dia. Então, o que é que a gente conseguiu fazer? O que é que a gente conseguiu produzir? Eu consegui devolver, né, a Fundação Bahia Viva conseguiu devolver à Baía de Todos os Santos pelo menos um destino com o status que ela merece. Né? E eu gosto muito de trazer os exemplos para que as pessoas compreendam o modelo de trabalho, que é o modelo hoje de gestão ambiental que acontece na praia de Ponta de Nossa Senhora, e outro modelo de negócio econômico que é o Cerimonial Loreto. Né? Para mim, são os melhores modelos de sustentabilidade aplicados hoje no cenário da Baía de Todos os Santos. Eu sempre falo de Ponta de Nossa Senhora, porque Ponta de Nossa Senhora é um roteiro, né? Quase que é um roteiro automático para quem visita a Baía de Todos os Santos. Então todas as agências estão ali e já oferecem, né? É um roteiro tradicional. Fácil descer na muita gente conhece, mas assim, trabalhar nele levou tempo. Para eu chegar nesse ponto, levou tempo, né? Então, viabilização de infraestrutura, né? Conversa com a comunidade. Você não consegue implementar um trabalho daquela magnitude se você não tiver o apoio popular. Né? Então é isso que as pessoas... Eles mesmos vão ser os seus corruptores, vão ser os que vão corromper. É isso que as pessoas precisam entender. Eles vão se autoflagelar só para ir contra, sem entender. Se a Fundação Bahia Viva conseguiu ir longe, é porque a gente tem hoje essa o apoio, né, da maioria das pessoas que vivem ali. É uma unanimidade? Nada unanimidade, né? Mas a gente tem um apoio da maioria. E, sobretudo, provocar a sociedade para revisão de hábitos. Então, quando você fala das boias, por exemplo, né? Se você quer ter uma água com um índice de balneabilidade, você precisa ordenar o tráfego náutico. Você não vai ter uma água limpa se você não tiver um tráfego náutico ordenado, que é hoje exatamente o que acontece ali na maioria das praias das ilhas, né? São as pessoas da região? Não, são as lanchas que saem, né, da Baía Marina, do terminal náutico, que se instalam ali e que muitas vezes não têm hábitos que são condizentes com a preocupação que a gente precisa ter hoje. Né? Então, para isso, você precisa... Desde a poluição sonora, a poluição ambiental. Desde a poluição sonora, a poluição ambiental. Então, você precisa, né, propor um trabalho de ordenamento para que a qualidade ambiental ali daquele lugar melhore. E isso leva tempo. É uma conquista. Mas é uma conquista que vem dando certo. Sim. Então, no início existia resistência. Hoje, as pessoas já entendem que é um trabalho necessário, né? Então, quando você diz assim, não, bota uma escolinha. O próprio programa hoje, Bandeira Azul, que chancela o nível de gestão ambiental que é aplicado no lugar e que, diga-se de passagem, dos Frades hoje é a única ilha do Brasil que possui duas certificações. Isso que eu ia falar. Nós conquistamos uma nova agora. Isso, eu ia falar sobre a certificação agora. E, inclusive, você vai ser convidado para a cerimônia, dia 6 de dezembro, do hasteamento da bandeira. De fato, é uma coisa, assim, inédita, não é? Foi a primeira praia, a Ponta de Nossa Senhora foi a primeira praia a receber o selo. E quando você fala de escolinha, para implementar esse programa, você precisa fazer uma agenda de trabalho de educação ambiental. Né? Não só para quem mora, mas sobretudo para quem visita. Sim. Né? Então, hoje, o visitante de Ponta de Nossa Senhora, eu não sei se pelo impacto da chancela e da boa fama do programa, é como se ele já incorporasse, quando ele chega ali, novos hábitos. É claro que ainda existem aqueles que fogem ali à regra, né? Mas a maioria das pessoas estão comprometidas. E isso só acontece porque eu tenho um trabalho de anos, né? O mesmo precisa acontecer nas outras praias em que a certificação está sendo implementada. Então, no primeiro momento, muita gente vai estranhar porque você interfere em hábitos, né, culturais e que já acontecem há muito tempo. Sim, mas se o mundo pede uma nova ordem, a gente precisa rever os hábitos. Essa nova ordem significa extinguir a atividade? Não, você precisa trabalhar com inteligência. Você não vai extinguir a atividade. A atividade turística, ela existe muito antes da gente nascer. Sim, claro. Né? Claro. Então, o que é que ela pede? Ela pede uma nova ordem.
Não é interessante você extinguir aquilo dali, deixar aquilo ali um lugar inabitável, inacessível, para que ninguém frequente. Não, é importante que as pessoas frequentem. Né? É importante que as pessoas visitem, que as pessoas consumam. Mas para isso, você precisa se comportar de uma forma diferente, se você quiser garantir, né, o status da natureza como ela está ali hoje. A associação comercial, você vem fazendo eventos, acho que você fez um evento de sustentabilidade já tem um tempo, já tem um evento de sustentabilidade. Como é que está sendo essa movimentação? E me conta aí, voltando um pouco mais, falando um pouco mais da Isabela, como é que fecha essa conta aí? Mãe, mulher, esposa, empresária, advogada, baia viva. E quero saber também, um poder inspirador. Cara, eu acho que assim, a palavra convence, o evento e o exemplo arrasta, e mulheres lhe vendo fazendo isso, né? A gente percebe que existe uma movimentação, né? Não sei, fiz muita pergunta não, mas... Não, eu acho que as duas coisas estão absolutamente vinculadas e é muito bacana e super pertinente você trazer esse ponto para nossa sociedade entrevista. Machista, mas você, apesar de ser uma pessoa que tem toda uma presença, mas ao mesmo tempo você tem o seu lado. Aí quando você pergunta como é que a conta fecha, não fecha. A minha também não está fechando não, Bela? A minha não está fechando não. A conta não fecha, né? Quem sentar aqui nessa cadeira, conversar com você mentira. e dizer que é capaz de fazer tudo... E que é equilibrado, perdoe, né? que é equilibrado, perdoe a sinceridade, mas não está falando a verdade. Eu acho que são opções, né? Compensações também, meu? Opções, sem dúvida nenhuma, compensações. Sobretudo, liberdade para escolher onde você quer ir. Isso, obviamente, que eu estou falando de Isabela, uma pessoa que gosta de privilégios, que pode escolher. Né? Existe uma parcela de mulheres enorme da sociedade em que as opções sequer são apresentadas. Né? Mas eu acho que você exerce o papel também, por ter sido abençoada por essa coisa. Eu acho que o seu papel de liderar e fazer com que as mulheres se inspirem em você, eu acho que é o retorno que você Sim, dá. é um retorno e é muito gratificante poder você faz aqui, né? influenciar. Antigamente ia comprar espaço no céu, agora você faz aqui na Terra. Você faz aqui, exatamente, ação e reação. É muito gratificante influenciar positivamente outras mulheres, né? Porque eu passei a maior parte da minha vida, aliás, isso ainda acontece, chegando nos lugares sendo a única mulher. Né? Então, assim, os meus pares não estão ali. E é um desafio, e é um dever, e é um pedido de Paulo, né? Ele faz... ele pede para que as mulheres hoje, né, que contribuem com a associação comercial, incentivem outras mulheres a participar dessa instância. Porque, de fato, é uma coisa muito estranha. Né? Ela é compreensível diante, né, de todo um movimento histórico, patriarcal e tradicional em que a sociedade ela foi constituída, mas assim, às vezes, não que isso seja um desestímulo, uma falta de estímulo, mas eu queria estar em 2023 vendo mais mulheres ocupando espaço, né? Não é o que acontece, né? Então a gente ainda tá muito distante, né, de fato, de conseguir assim atingir um status de igualdade, né, de gênero nas posições. Mas a gente tem que trabalhar e tem que incentivar para que outras pessoas busquem esse caminho. Mais uma vez, voltando a dizer, quem quer buscar esse caminho, nada contra quem não quer, né? É só levar a compreensão de que se você quiser é possível, né? Você não vai ser ali um estranho no ninho. E toda vez que você tem representatividade, que você vê uma pessoa como você, né, você se sente motivado. E voltando, né, respondendo também a sua pergunta em relação a essas promoções desses eventos, faz parte um pouco dessa política descentralizada que acontece hoje na associação comercial. Que me ajudam a poder divulgar, disseminar e tirar do breu, da ignorância do que é aquilo. Né? Exatamente. Que começou com o Mário e que tem a continuidade com o Paulo, que ele fica lá o tempo inteiro motivando a gente, o pau na máquina, vamos em frente, vamos em frente. E aí a conversa que a gente teve foi o seguinte, foi assim, olha, como é um trabalho voluntário, e eu divido o meu tempo também, né? Nas minhas outras atividades, eu queria concentrar os esforços do Núcleo de Sustentabilidade em ampliar nossa participação nas instâncias, participar mais das instâncias de conversa, conhecer o que está acontecendo no Estado, né? Como eu disse para você, eu me sinto muito à vontade para falar nos assuntos em que eu tenho propriedade, mas existe aí uma gama de situações ambientais e de atividades empresariais ligadas, né, ao segmento ambiental, das quais eu não participo e não conheço. Então eu quero conversar com as pessoas do agronegócio, conversar com um pequeno comerciante que é ali impactado na coleta de resíduos ali no dia a dia. Então o núcleo está aberto para conversar e para conhecer essa realidade, não só da capital, mas também do Estado. Mas por hora, o que é que a gente vem fazendo? Né? Então a gente vem concentrando essas pautas em 2 eventos. Porque eu acho que evento, eu não sei se você teve essa sensação, mas assim, esse formato híbrido que foi muito reforçado na pandemia,
ele... Às vezes eu tenho a impressão de que a conectividade, ela não consegue assim acontecer plenamente. Eu tenho certeza. Eu não tenho certeza absoluta, Isabela. Eu acho que esse negócio híbrido tem que acabar logo, porque esse tipo de conversa, quanto mais você distancia as pessoas, elas se distanciam. Não sei se eu estou falando a mesma coisa que você. Exatamente. Então, assim, uma coisa eu contar não sei se meu minha linha problema... raciocínio está indo com você, mas... Pois é, então assim, uma coisa eu contar meu problema pra você aqui olhando no seu olho, aqui sentada com você, conversando cara a cara. E a outra é o cachorro Outra latindo, coisa... não sei se você esqueceu de botar comida pro gato. Você acha que eu lhe entrevistei na pandemia? Eu fiquei dentro da rádio, eu acho que eu te entrevistei na pandemia. Você me entrevistou. Não foi? Isso, Então, a gente assim, bateu um papo. não foi? Eu fiz, acho que durante a pandemia, 300 entrevistas via Instagram. Então tinha dias homéricos, tinha dia que o cachorro latia, tinha dia que foguete soltando, era alvorada do dia do não sei o quê, o menino passava, o cara levantava, tava de paletó, de short. Então a gente conviveu com uma série de dispersões que não é possível que... Exatamente. E aí assim, qual Sente foi... aqui, meu filho, assista ali. Assista, qual foi a minha ideia? Concentrar as pautas hoje que são sensíveis, né, à maioria dos setores empresariais em 2 eventos, né? Eventos em que a gente pudesse convidar representantes de várias instâncias, pudesse promover essa conversa cara a cara, mas sobre uma perspectiva empresarial, né? E eu sempre faço questão de reformular. Eu vendo o peixe que eu sei que eu conheço, né? Então não adianta eu me arvorar e começar a entrar em territórios dos quais eu não domino, né? Então eu estou ali representando uma associação de classe, é uma representação de classe. Então todas essas discussões são feitas a partir de uma perspectiva empresarial, onde a gente leva, né, as dificuldades, apresenta as soluções, mas chama todas essas representações nos diferentes segmentos para participar da nossa conversa. E aí a gente dividiu entre 2 eventos. O primeiro aconteceu em maio desse ano e eu sempre convido institutos, né, a fazer parceria com a associação comercial, sempre nessa veia de conhecer o que é que está acontecendo, né, em outros lugares, o que é que as pessoas estão pensando. Sim. O primeiro foi realizado em parceria com o IBRADES, do meu querido amigo Jorge Zambé. Foi meu professor, advogado, militante, né, do direito ambiental, jovem prodígio, presidente do Instituto. Sim. E a gente conversando, né, sobre as dificuldades, a gente viu que existia uma sinergia de ideias e aí pequenas ações, grandes conquistas. A gente não apostava que o evento fosse consolidar da forma como se consolidou. Então, assim, foi uma surpresa muito boa. Isso é legal. Porque a gente conseguiu consolidar a marca, consolidar o posicionamento da associação comercial em parceria com o IBRADES. E ficou todo mundo ali com gostinho de quero mais, sim, pedindo uma segunda edição. Para tratar do quê? Tratar dos problemas ambientais a partir de uma perspectiva empresarial, porque a história estava sendo contada só de um lado, né? E como o empresário, ele também é um representante da sociedade civil, né? Ele também quer levar e ele quer expor, né, quais são as dificuldades e que de forma ele pode ajudar, sendo que muitas vezes ele ajuda. Tudo na vida tem um lado bom e o lado ruim. Sim, sim, sim. Existe o bom empresário e o mau empresário, né? Como tudo na vida. Então, ali tem o bom ativista e o péssimo ativista. O bom ativista e o péssimo ativista. Então, foi uma conversa de bons empresários, né? Onde as empresas tiveram a oportunidade de apresentar, falar das dificuldades, mas apresentar também o que elas têm feito em prol do tema. E tudo indica que a gente vai conseguir realizar a segunda edição. O segundo evento é um segundo que está programado, é um fórum jurídico programado agora, para o final de novembro, que leva o nome do primeiro Fórum de Direito das Cidades, né? Isso é quase que sempre foi um desejo pessoal falar de cidades propriamente. Sim. E no mesmo modelo eu convidei para participar o Instituto Baiano de Direito Imobiliário, para que a gente pudesse falar dos problemas ambientais dentro do perímetro urbano. Porque hoje existe uma preocupação maior com os biomas afastados, não que eles não sejam tão importantes. O meio ambiente como um todo, ele é absolutamente importante. A gente precisa ter uma atenção especial, porque a gente não pode tratar o planeta Terra como inesgotável, com né? certeza. Nem os recursos naturais. Você falou uma coisa muito boa da cidade. O ser humano, viu, o cara que habita a cidade grande, ele produz 1 quilo de lixo por dia, dos quais 60% é orgânico, mais ou menos. Os outros 40% faz o quê? Como é que ensina essas pessoas? Muito bom isso. Exatamente. Então, muito bom isso. Então, eu queria promover, né, essa discussão a partir de uma perspectiva dos problemas que são produzidos hoje a partir dos centros urbanos. Inclusive pela falta de planejamento, né? Total. Que é essa discussão que eu tenho feito desde que eu assumi a presidência da Fundação Bahia Viva, né? O que eu tenho falado, o que eu tenho discutido, né? Então, tem sido, digamos assim, a bandeira. Então,
Os problemas da falta de planejamento urbano, a forma como as cidades brasileiras hoje elas são constituídas, elas são os maiores agentes de promoção, né, de impacto Sim. ambiental. Né? Então, por isso que leva o nome de fórum, primeiro Fórum de Direito das Cidades. Então, ele tem tudo para ser maior do que ele é, né? Faltou tempo para fazer 2 dias, então a gente concentrou as discussões mais nos aspectos jurídicos, porque veja, mais uma vez, voltando, a falta de segurança jurídica, que não garante a Tá confiabilidade. tudo baseado aí. Exatamente, não garante a confiabilidade da atividade empresarial. Uma atividade empresarial que ela não é ordenada, né? Ela passa a entrar em dificuldade e você passa a construir um ambiente urbano de pobreza e com isso, né, Aí começa o causando ciclo, ainda mais impacto. Então, sempre foi uma vontade e a gente foi super bem recepcionado pelo presidente do Instituto Baiano de Imobiliário, Carlos Onofre, que gentilmente aceitou o convite e está construindo, toda a grade e os debates que vão ser promovidos, as palestras que vão ser proferidas. E eu acho que tem tudo, né, assim como foi o direito de sustentabilidade, para ser mais uma marca e mais uma entrega da associação comercial. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os caras viraram empresários porque têm capacidade de gestão. Eles ganharam dinheiro porque eles souberam gerir o negócio. Gerir é tomar conta de estruturas que visam lucro. É muito difícil fazer isso. Entendeu? Então, quando pessoas que sabem gerir, fazem gestão, e essa gestão traz sucesso e retorno durante muito tempo, essas pessoas provavelmente são capacitadas para gerir essa conversa do meio ambiente e pegar problemas se não tem gestão e solucionar. É um pouco que Isabela faz lá na Fundação Bahia Viva, para vocês entenderem. E eu queria lhe agradecer muito. Eu que agradeço. Sei que você é a pessoa que tem seu tempo exíguo, agradecer mesmo, parabenizar e dizer que nós estamos aqui às horas do Bahia Viva, né? Eu sei que é o pensamento do grupo como um todo, poder propagar o que deve ser propagado e o que é bem feito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Adorei conhecer o estúdio, adorei participar do seu programa. De fato, o tempo é curto, mas para conversas especiais a gente sempre arranja tempo. Obrigado. Isso aí, esse é mais uma Tarde Talks, você sabe, se inscreve lá no canal A Tarde Play, liga a sinetinha para toda vez que tiver coisa nova, vocês estarem sabendo e, logicamente, dá um like lá, porque fica bacana esse canal no YouTube. Como eu disse, semana que vem a gente está de volta com mais uma pauta super interessante. Vocês não perdem por esperar. Um beijo e até mais.